Olá, professores e professoras, tudo bem com vocês? É sempre uma alegria estar aqui. Hoje nós estamos falando sobre a formação de etapa, parte um da sequência de atividades 7, tá bom? Mas antes faria aqui uma audiodescrição. Eu sou Márcia de Matos Sanches, eu sou uma mulher branca, de olhos claros, cabelos loiros até a altura dos ombros. Estou vestindo uma camisa azul marinho com estampas florais brancas e alguns pontilhados vermelho, tá bom? Atrás de mim há uma parede branca e também é importante, professores, que assim que terminar essa etapa, que vocês façam também aí assistir, né, às pílulas do conhecimento, porque hoje iremos tratar sobre os processos avaliativos dessa sequência de atividade 7. Nas etapas anteriores, nós abordamos como tema central a leitura, depois a escrita, e hoje nós vamos falar dessas dois componentes, né, leitura e dois eixos, né, a leitura e escrita, tendo por base, então, os processos avaliativos. Então, peço que compartilhem, né, a nossa tela, que é a primeira formação de professores, material didático Aprender Sempre, com o currículo, no caso, componente curricular Língua Portuguesa, anos finais do ensino fundamental, tendo aí como tema, como já falamos, sequência de atividades 7, volume 2, da etapa parte 1. E não se esqueçam das pílulas também, tá bom? A seguir, vamos aqui dar o encaminhamento, como acessar o caderno Aprender Sempre, do volume 2. Vejam que vocês podem seguir pelo link e também pelo QR Code, onde vocês podem direcionar o celular de vocês para acessar esse ambiente na EFAP. Lá também vocês encontrarão outros materiais muito importantes para vocês. A seguir, também temos aqui o acesso ao roteiro formativo do quarto bimestre, tanto do anos finais quanto do ensino médio. É muito importante também, professores, que vocês leiam esse material, porque ele, de certa forma, sintetiza tudo o que já foi apresentado e o que será apresentado ainda no quarto bimestre. Vamos, então, prosseguindo. Na próxima tela, nós vamos ter aqui quais são os nossos objetivos. Então, vocês viram aqui o roteiro, né, que está aparecendo aí na tela, como vocês podem acessar. A seguir, nós temos aqui os objetivos. Isto. Quais são os nossos objetivos, então? Refletir sobre aspectos teóricos e metodológicos relativos à avaliação de práticas leitoras e de escrita, sob a ótica da concepção discursiva. A seguir, nós vamos analisar atividades de leitura e de escrita a partir das habilidades essenciais e dos objetos de conhecimento, com foco nos critérios avaliativos da SA7, volume 2 do Aprender Sempre. Por último, apontaremos os gêneros textuais a serem trabalhados nas pílulas do conhecimento do Aprender Sempre, bem como abordaremos sugestões para o desdobramento na TPC. Nesse primeiro momento, professores, estamos iniciando, então, aqui de uma forma bem sucinta, os aspectos teóricos e metodológicos relativos à avaliação de práticas leitoras e de escrita, pensando nessa concepção discursiva. Vamos, então, agora ao processo avaliativo para a aprendizagem dos estudantes. O que o currículo paulista nos fala sobre avaliação? O currículo paulista aponta para nós alguns pressupostos. Ele nos diz que é um recurso sobre avaliação. Ele nos diz que é um recurso pedagógico que permite aos profissionais da educação acompanhar a progressão das aprendizagens, tendo como subsídios aí a análise do processo de ensino. Também é capaz de produzir informações, a avaliação, né, é capaz de produzir informações relativas à aprendizagem dos estudantes, com foco nas necessidades de recuperação e de reforço das aprendizagens na prática em sala de aula, permitindo adequações e talvez mudanças metodológicas. Permite também, ao longo da aprendizagem, fazer revisões do planejamento por meio do acompanhamento do processo integral de desenvolvimento dos estudantes, assegurando-lhes as competências gerais ao final da educação básica.
integra também e constitui um espaço crítico, reflexivo da prática docente que deve garantir a coerência com os princípios pedagógicos visando ao desenvolvimento pleno dos estudantes. O professor poderá ter um olhar atento sobre os avanços dos estudantes para pensar em instrumentos que possam diagnosticar as aprendizagens daquilo que lhes foi ensinado e planejar ações necessárias para que todos possam aprender. E os estudantes também, por meio dessas avaliações e autoavaliações, olham para o seu próprio erro, a fim de poder criar outras formas de escrita ou de leitura também. Então, é muito importante o aspecto avaliativo em sala de aula. A seguir, nós vamos olhar como a leitura e a escrita, sob essa ótica da discursividade, pode ser tratada em sala de aula. Então, a leitura e a escrita, elas são práticas da vida cotidiana. Todos nós, letrados ou não tão letrados, usamos, né, dessa forma de leituras e também escritas. Em uma sociedade letrada, predomina o contato com textos de variados gêneros textuais. Então, este é o papel da escola, né? Propiciar o mais que puder os gêneros textuais variados e sempre contextualizando a importância, né, desse gênero na vida prática do estudante, mesmo que sejam textos de literatura, também, porque não é só o deleite, né, da leitura, mas também a compreensão de um momento histórico, da comparação de historicamente, socialmente, aquilo que o estudante vive, são temas que às vezes estão ainda, né, presentes na atualidade. Então, a leitura e a escrita complementam entre si as práticas cotidianas. E como essa relação entre os textos e leitores ocorre? Então, os professores são sempre mediadores também, por isso eles são consumidores de leitura. Então, os professores precisam ler bastante também para poder passar essa vontade aos estudantes, esse encantamento também para os estudantes. Então, todo escritor é um leitor, o qual constrói os sentidos da intertextualidade por meio da escrita de variados textos, né? Então, sabemos que não existe um texto único, nem mesmo neutro, né? Então, sempre há essa interdiscursividade presente em vários gêneros textuais. Pensando na concepção discursiva, o texto é uma produção coletiva entre autor, o público-alvo e o contexto, e também incluindo aí os meios de circulação. A leitura e a escrita pressupõem a interação de elementos linguísticos e extralinguísticos. Então, como será que se dá a organização e os elementos constitutivos dos gêneros textuais? Vamos ver a seguir. Esta organização, vejam que nesse esquema que apresentamos nessa tela, falamos aí sobre essa organização que, de certa forma, Rojo e Barbosa afirmam que todo gênero textual organiza-se por meio de um enunciado, sempre haverá um texto, seja ele verbal e não verbal, e possui uma certa regularidade em seus elementos composicionais, temáticos e de valoração, bem como no estilo e nos recursos linguísticos. Quanto à organização dos gêneros textuais, as autoras afirmam que eles se ancoram em enunciados que circulam no cotidiano dos falantes e são reconhecidos tanto pela estrutura composicional quanto pelo conteúdo temático, tendo como base a apreciação de valor, valoração, que o autor, aquele que pode ser o enunciador ou falante, deseja empregar em seu discurso oral ou escrito. Estamos falando aqui das intencionalidades. Assim, de modo geral, um falante da língua portuguesa, mesmo que não seja letrado, ele reconhece, é capaz de reconhecer, por exemplo, a diferença entre uma carta, né, a estrutura composicional de uma carta, e de uma escrita, que também tem mensagem, receptor e emissor, como, por exemplo, as mensagens escritas nas mensagens rápidas de celular, né? Então, aquilo que nós chamamos de WhatsApp. Então, de certa forma, qualquer, né,
falante da sua língua materna reconhece, né, esses gêneros. Pode ser também uma receita de culinária, ele sabe diferenciar de uma receita médica, né? Então, são gêneros que têm ali funções diferentes e também estão baseados aí nessa composição e que se deve ser, de certa forma, como o Bakhtin nos afirma, né, que o gênero, ele é a manifestação oral e escrita, pois todas as esferas da atividade humana, por mais variadas que sejam, estão relacionadas com a utilização da língua. Por isso que nós dizemos que a língua ela é um elemento vivo, né? E, portanto, ele vai evoluindo, a língua e a linguagem vão evoluindo com o passar dos anos. Agora, a seguir, nós temos aqui os domínios comunicativos e os agrupamentos dos gêneros textuais. Não podemos ficar, na próxima tela, nós não podemos ficar somente pensando em tipologias, né? Porque a amplitude dos gêneros que vão sendo, dos textos, né, que vão sendo divulgados, oralizados na sociedade, requerem, de certa forma, uma organização, né, desses domínios comunicativos. E, portanto, o Dawes e Schneuli propõe aí essa questão do agrupamento. Ele faz aqui, como vocês estão vendo ao lado esquerdo, né, os domínios comunicativos, como, por exemplo, do relato. Relatar como documentação de ações humanas, está bem isso para a notícia, reportagem. E no caso do sexto ano, a reportagem tem como tema a escola em que estudam e a importância que ela tem para a comunidade. Já no sétimo ano, nós temos um gênero que é do domínio comunicativo do narrar, sob a ótica da cultura ficcional. Então, haverá, no final do conjunto das 8 aulas, a retextualização de uma lenda que será selecionada a partir, né, de todas as aulas dessa sequência do sétimo ano. Então, os gêneros textuais não se classificam em um único agrupamento. A reportagem, por exemplo, ela pode também inserir-se nos domínios da argumentação. Então, não é um agrupamento fechado, onde um gênero não pode ter outro inserido nele, né? Então, nós vamos depois perceber que há muitos gêneros híbridos, né? Muitos gêneros em que dentro dele há também outros gêneros que podem constituir aí uma construção bem interessante, né? Então, o argumentar, no caso, né, onde há o posicionamento, no oitavo ano, há um artigo de opinião com o tema A Internet deve tomar lugar dos livros impressos. É um tema bastante interessante, né? Para quem é mais antigo, gosta bastante dos livros impressos, né? Os jovens podem gostar muito mais dos livros que podem ser ali digitalizados, os livros que podem ser lidos pelo próprio tablet, né, ou celular. Então, assim, é um outro momento em que também se deve discutir, levar também, quando possível, para uma biblioteca, para que os estudantes possam manusear, né, os materiais, os livros que são ali impressos. Eu até falo assim, é tão bom sentir o cheirinho de um livro, né, que a gente faz aí algumas reminiscências do nosso tempo também, sobre essas leituras que fazíamos mais nos textos impressos. Mas também temos que avançar juntamente com a modernidade. Para o nono ano, o artigo de opinião tem como tema a valorização e prestígio social de uma determinada variação linguística. Então, são discussões onde não se admite o preconceito linguístico, né? Então, também traz ali um argumento, né? Então, por meio de um artigo de opinião. Então, vejam que nesse segundo momento, nós vamos já falar com vocês. É interessante que eu possa aparecer aqui para conversar com vocês, dizendo, professores, como sempre peço nesse segundo momento, que vocês possam pausar o vídeo. Poderia mudar a tela, por favor, para o segundo momento, mostrando aqui um pouquinho para eu possa falar com eles, né? Professores, eu acho assim muito interessante quando, se eu pudesse, né, ouvi-los e tá aí trocar ideias no presencial. Mas nesse momento eu sugiro que vocês façam anotações a partir de quando ouvirem o questionamento que eu irei aqui apresentar para vocês. É um momento que vocês podem fazer aquelas chuvas de palavras, né?
cada um vai criando no seu diário de bordo, ou papéis avulsos, para depois poder discutir com seus pares no momento da TPC sobre esse questionamento, porque vai, de certa maneira, trazer experiências de cada um em sala de aula. Então, é este olhar crítico que eu gostaria que vocês pensassem a partir, então, desse questionamento que eu vou fazer. Podemos, então, ir para o momento de reflexão, é o momento em que eu faço a pergunta e vocês podem, né, de repente, ouvir e pausar aí o vídeo. Vamos lá? A pergunta, então, podemos passar aqui para o momento de reflexão, por favor, mudando aqui agora a tela, para que os professores possam ler. A elaboração de critérios avaliativos é relevante para a avaliação das ações pedagógicas de leitura e de escrita? Então, pensem, eu preciso criar critérios avaliativos? É necessário dar aqui certos parâmetros onde eu estabeleço muito bom, bom, né? Então, que precisa e requer maior atenção. Então, eu vou criando, de certa forma, esses critérios para que eu também possa fazer ali a coleta de dados e obter maior aproximação, né, do quanto meu estudante precisa avançar. Agora, tem um questionamento também que vocês devem pensar. Os estudantes devem participar da construção desses critérios de avaliação? Será que os estudantes também podem, de certa forma, expressar como eles gostariam de ser avaliados, de que formas eles podem ali propor alguns soluções para certos problemas que eles encontram na questão da interpretação, ou de leitura, ou da escrita, né? Como eles podem olhar para aquele gênero e imaginar o que eles precisam melhorar para que possam fazer uma leitura e uma escrita mais proficientes, né? Então, esta aqui é uma ideia que é colocada e a seguir, obviamente, como o tempo, não, por isso que eu falei da pausa, né, do vídeo, porque eu tenho agora, por conta do tempo, já fazer aqui uma retomada, então vamos retomando o momento da reflexão, tá bom? Aí nós temos que o currículo nos aponta que o principal finalidade, no caso da avaliação, são as aprendizagens de todos os estudantes. Avaliar ele é um recurso pedagógico que permite acompanhar a progressão das aprendizagens, bem como avaliar o próprio processo de ensino. Os resultados avaliativos estão a serviço dos estudantes, permitindo-lhes que avancem em seus estudos e que os professores possam rever as suas práticas metodológicas, pedagógicas e tecnológicas. A avaliação é um processo de ensino e aprendizagem que propicia revisões do plano de ensino, do planejamento que vocês organizam, a partir do acompanhamento do processo integral do desenvolvimento de cada estudante a tempo de assegurar a todos as competências gerais ao final da educação básica. Então, professores, a seguir, nós mostramos aqui alguns critérios baseados naquilo que é proposto no CAED, lá na plataforma São Paulo, né? Então, eles já nos dão certos conceitos, né? A partir de algumas categorias, como muito baixo, baixo, médio, e vou estabelecendo aqui o percentual, né? Até 25% de acerto é muito baixo, baixo 26 a 50, médio, né, 51 a 75 de acerto, e acima de 75, né, o 76 para frente, nós temos, então, aí o alto. Bom, a escolha pela nomenclatura é mais ou menos uma sugestão, tá, professores? Apenas para, de que certa forma, deixemos, né, tudo, de certa forma, igual àquilo que os professores da escola podem seguir, né, esses parâmetros aí. Então, a escolha pela nomenclatura dessas categorias é uma sugestão para que, de certa forma, haja um padrão, conforme o uso do CAED. Nessa formação, iremos verificar como as habilidades essenciais e os objetos de conhecimento contribuem para as avaliações, de maneira que faça sentido para o avanço dos estudos, né? Assim, iremos observar as habilidades, objetos dos sexto e nono anos. E na formação de etapa 2, em razão do tempo, dos 45 minutos, não dá também para avaliar os estudos do sétimo e do oitavo anos. Então, professores, mesmo que vocês sejam do sétimo e do oitavo ano,
Aqui, as informações elas são muito importantes para todos os anos do ensino, né, dos anos finais aqui. Então, de certa forma, esse critério foi adotado por um dos motivos, né, para que se possa aprofundar nas análises dessas aulas, em razão desses 45 minutos, tá? Por isso que nós selecionamos para esta formação de etapa o sexto e o nono ano. Podemos, então, professores, olhando para a habilidade essencial agora do sexto ano e pensar, para o sexto ano, há duas habilidades essenciais que articulam entre si, pois relacionam-se com os usos de elementos coesivos que visam ao reconhecimento do emprego da coesão e da progressão temática nas produções textuais, assim como a utilização de forma adequada da coesão e da progressão temática das produções. Então, nesse sentido, os objetos de conhecimento são a textualização e a progressão temática, tendo por foco as práticas de linguagem de leitura e de escrita, de escuta, no caso aqui é a oralidade também, né? Então, de forma compartilhada e autônoma. Logo a seguir, nós vamos apresentar uma aula chamada Ligando os Pontos, a análise da aula 2, tá? Podemos passar aqui para a próxima. Esta aula 2 tem como objetivo identificar características do gênero textual reportagem. O estudante precisa também reconhecer elementos linguísticos utilizados para assegurar a questão da coesão. Então, há um texto onde os estudantes irão ali, de certa forma, observar que já há algumas marcas, estão sublinhados, alguns elementos conectores, existem vários outros a serem tratados, mas aqui alguns específicos. Então, essa aula, ligando pontos, ela vai potencializar a produção do gênero textual não final, que é uma reportagem também pertencente aí ao campo de atuação jornalístico-midiático, aí então que será realizado nas aulas 7 e 8 dessa sequência. Para isso, os estudantes partem da leitura de uma reportagem e depois respondem a um conjunto de atividades. Então, é interessante que vocês possam ler o texto na íntegra, trabalhar de forma bem detalhada, né, todo o texto, o contexto, quem é o autor, tudo isso é muito importante, é a fonte de onde foi extraído esse texto, todo esse olhar, né, para que o estudante possa também entender. É um texto bacana que fala sobre a questão de um desafio de competição de um instituto chamado SAI, a Aerodesign, que fala sobre projetar e desenvolver aeronaves experimentais. Então, acho que é um tema que os estudantes gostam bastante e que vai ajudar bastante. O foco aqui é a leitura. Então, a seguir, vamos ver uma possibilidade, né, de uma atividade que vai aí também permitir que o estudante leia com maior atenção. É a tela a seguir. Na atividade 1, é proposta aí uma análise do gênero textual reportagem, onde se pergunta, né, faz aqui alguns questionamentos. Qual é o assunto da reportagem? Qual o título dessa reportagem? É sempre bom trabalhar o título também, porque ele já traz para o estudante algumas inferências, né, sobre o tema a ser desenvolvido. Que informações são identificadas no lead, explicar o que é lead, né? E aí também onde essa reportagem foi publicada. Em razão do tempo, não dá para eu ler tudo, mas esse material já está lá, né, no material de apoio, nesta aula do sexto ano, que é a aula 2, volume 2 da ESA7. Então, o que é manchete, título, lead, corpo de reportagem, tem lá os conceitos que vocês podem, então, aprofundar e aí trocar ideias com seus estudantes, e levando também outros, ou pedindo para que os estudantes pesquisem também, né, reportagens e possam levar para a sala com temas de seu interesse. Agora, o que nós gostaríamos de apresentar aqui são as sugestões de critérios avaliativos. Vamos aqui, então, olhar uma sugestão de um quadro ou de uma ficha, não sei o nome que vocês podem dar, né? Pensando na leitura. E aí eu coloco os dados, sexto ano, o gênero textual, o nome do estudante, né? A sequência de atividades, e vou pensando nessa escala. Reconhece qual é o tema da reportagem, infere sobre a ideia central a partir do título da reportagem, localiza informações implícitas e explícitas, distingue se há na reportagem uma informação ou um posicionamento crítico do autor, identifica qual é o suporte em que a reportagem circula,
Vejam que nós estamos utilizando aqui o MB para muito bom, o B para baixo, o M para médio e o A para alto. Obviamente que cada professor já deve ter, ou cada coordenação da escola já determinou outros critérios. E aqui foi dado a pontuação. O 0 nunca é bacana, mas tem de 0 a 2, que é o muito baixo, 4, de 3 a 5, o bom, do 6 a 8, o médio, e o alto, de 9 a 10. Então, são critérios, professores, onde que se estabelece ali este olhar. E o próprio estudante também, a partir do seu próprio erro, daquilo que ele pode melhorar, também não vai e não deve ver a avaliação como uma punição. A avaliação é o momento que o estudante faz a reflexão e que ele pensa que errar é humano. Todos nós erramos, todos, até o professor, né? Até nós que estamos aqui há muito tempo fazendo formações, nós também precisamos sempre rever, né? E autoavaliar o nosso trabalho, sempre. Então, a seguir, professores, nós temos aqui uma análise da aula 4, também do sexto ano, pensando na escrita. Então, nesse caso, vai ser trabalhado a questão também do título ou manchete, há também uma possibilidade de olhar o título secundário, que alguns também falam linha fina, tudo depende de como cada jornal estabelece, né? Pensando também no corpo do texto, qual é o desenvolvimento da reportagem. Então, esse gênero textual, ele se caracteriza também por ser assinado, diferente por exemplo, de um editorial. O editorial não tem assinatura de quem escreve, porque ele representa o jornal, né? De certa maneira, os editores. Não dá para identificar exatamente, e responsabilidade, então, daquele texto é do jornal. Quando se fala em artigo de opinião, na verdade, a responsabilidade é do articulista, é aquele que escreveu o texto, por isso que ele dá o nome, né? Ele assina o seu próprio texto e aí, então se responsabiliza. Muitos jornais até colocam que não se responsabilizam pelo texto, né, escrito por outro autor. Então, é interessante também fazer essa abordagem, mostrar. Aqui tem uma questão de que eles vão se organizar em grupo, vão ser ali, de certa forma, selecionados alguns temas em que vão ser sorteados, cada um pega ali o seu tema e, de certa forma, junto com os seus pares, vão aí resolvendo as questões de coesão e coerência, né, de maneira a trazer aí uma dinâmica, então a organização da sala de aula, como é que vocês vão montar e organizar esses grupos, né, que podem ser, depende também do seu conhecimento em relação aos seus próprios estudantes, né? Então, às vezes é preciso ter ali papel, cola, cartolina ou qualquer outro material, se também der para digitar, vamos digitar também. Então, a partir dessas orientações do professor, a turma deverá organizar um mural, de modo que cada grupo exponha o texto organizado para os demais, com as justificativas do quanto à escolha dos elementos conectivos. Aqui, então, o trabalho será em torno dos elementos conectores, tá bom? Aqui também, para a avaliação agora da produção escrita, nós vamos pensar também num critério avaliativo, pensando se ele organiza adequadamente as partes da reportagem, pensando na introdução, desenvolvimento e conclusão, estabelece relações entre a tese e os argumentos oferecidos, faz uso de elementos coesivos que contribuem para a progressão temática, estabelece relações lógico-discursivas por meio da organização dos parágrafos, marcados por elementos notacionais ou multissemióticos, apresenta argumentos tendo por base fontes confiáveis, por isso que a pesquisa é muito importante, para que eles possam ter ali um repertório, né, para colocar também na sua própria reportagem, né, baseado em outros autores também. A seguir, nós vamos então abordar a questão da habilidade do nono ano, desta mesma sequência de atividades. Então, para o nono ano, podemos virar aqui para verificar a habilidade essencial do nono ano, por favor, próxima tela, planejar artigos de opinião, tendo em vista as condições de produção do texto, a partir da escolha da questão a ser discutida, da relevância para a turma, escola ou comunidade, do levantamento de dados e informações sobre a questão, de argumentos relacionados a diferentes posicionamentos em jogo, dos tipos de argumentos e estratégias que pretendem utilizar para convencer os leitores. Não é uma tarefa fácil, porque planejar artigo de opinião para um nono ano
tem que haver, né, muitas práticas nesse sentido, pensando então nesses objetos de conhecimento que são estratégias de produção, planejamento de textos argumentativos e apreciativos, pensando sempre nessas práticas de linguagem de produção textual. Então, nós temos aqui com foco, e para isso vamos ler, né, textos também argumentativos. Então, na próxima tela, nós vamos ver a análise das aulas 1 e 2 do Aprender Sempre, agora do 9º ano. O objetivo dessa aula é identificar estratégias de argumentativas presentes no texto, não precisa ler para poder a fazer anotações, né? Anotações a partir desse ideia, né, do que são as estratégias argumentativas do autor, reconhecer os efeitos de sentido produzidos a partir dos tipos de argumentos existentes, então precisar também haver muitas atividades sobre os tipos de argumentos que podem ser utilizados. Aí vai, de certo modo, saber, ou como já é sabido, no texto de opinião, o autor realiza a defesa de um ponto de vista por meio de argumentos, e ele opina a partir da reflexão sobre o tema. É importante ler o artigo na íntegra sempre, né, para que possa se compreender ali, inclusive, a diagramação da página, se for um texto jornalístico, é sempre importante. Aqui eles têm aqui um relembrando, né, que o artigo de opinião é um gênero textual de cunho argumentativo, que geralmente é publicado em jornais e revistas, aí, que retrata o ponto de vista do articulista para também determinar o assunto, que normalmente apresenta bastante relevância. Começa-se, então, um texto sem um título, até para que os estudantes, ao término da leitura, criem um título também que seja, de certa forma, chamativo, que prenda a atenção do leitor. Então, depois da leitura, os estudantes também são convidados a fazer aí essa criação de um título, tá? Como, então, poderíamos aí, pensando nesse aspecto da leitura, também pensar numa ficha ou então desses critérios avaliativos, né? Constrói sentidos para a partir da leitura do título da artigo de opinião, identifica o tema e a defesa de uma tese da autora, reconhece a relação entre a citação de Adoniran Barbosa com a variante linguística, porque tem a música, né, do Adoniran, que trabalha bastante a questão regional e uma linguagem mais popular, localiza os elementos implícitos e explícitos que constroem os sentidos do texto, compreende o posicionamento crítico da autora em relação à variação linguística, às variantes linguísticas, mesma coisa, os critérios avaliativos, né? Pensando, então, na atividade 2, as duplas vão ler os dois posicionamentos críticos para, em seguida, chegarem a um consenso em relação aos dois pontos de vista apresentados. As duplas devem, então, refletir acerca de bons argumentos para defender. Os temas são: jogar muito videogame ajuda ou atrapalha no seu desenvolvimento pessoal? Podemos viver sem ter perfil em redes sociais? Então, essa discussão fica na parte escrita. Esta aula vai potencializar a produção de artigo de opinião a ser desenvolvida nas aulas 7, que chama-se Hora de Produzir, e na aula 8, Consolidando os Conhecimentos, pois os estudantes devem compreender de que maneira o uso dos contra-argumentos permite construir sentidos a partir dos argumentos de outras vozes presentes no artigo de opinião como ferramentas de convencimento e adesão dos leitores. Então, é uma aula bastante que vai potencializar o conjunto das 8 aulas para que se escreva, então, no final, um artigo de opinião. Há, então, também, para a parte escrita, algumas rubricas que precisam ser tanto de autoavaliação do estudante, né, quanto também de coleta de evidências do professor, que, então, vai perceber se deve mudar o seu critério de informação, de estabelecer ali o planejamento, o que estava já fixado, será que eu posso mudar, criar outras expectativas, outras metodologias, né, em sala de aula, isso é muito importante. Então, o texto apresenta elementos composicionais, como título, problematização, defesa de uma tese, considera o público-alvo, é muito importante, o propósito do texto formal, pensando na opinião, mobilizando a defesa, né, e outros argumentos convincentes. As marcas linguísticas da coesão e da coerência estão, de certa forma, permitindo a construção da progressão temática, trazendo também as vozes de outros estudiosos, pesquisadores,
Para a adesão dos leitores, os estudantes utilizam uma diversidade de tipos de argumentos. Quais argumentos eles podem usar? O texto atende às convenções da escrita, estão dentro da norma padrão, considerando que esse texto, né, está, de certa maneira, mais vinculado à norma padrão, tá bom? Então, são alguns critérios que podem ser repensados. Estamos indo para o nosso terceiro momento, podem apresentar lá o terceiro momento, é muito importante, porque nós vamos falar aqui de como as pílulas do conhecimento irão, claro, é só um spoiler, né? Para que eles possam, que vocês possam perceber o que serão tratados, né? Quais os gêneros que serão tratados nas pílulas do conhecimento. Aqui nós temos uma visão ampla, né, do que está acontecendo aqui com essa transmissão. Estamos na parte 1. A seguir vem as pílulas, né, do sexto, sétimo, oitavo e nono. E nós temos, então, a transmissão na etapa 2 em uma outra, na próxima semana, tá? Então, é sempre essa divisão em 2 etapas, quando nós estamos aqui abordando essa formação da SA7, tá? Ali saiu o SA6, mas é da sequência de atividades 7, tá? As formações, então, podem ser acessadas por este canal aqui, como vocês veem, pelo QR Code, ou então vocês que têm acesso já ao centro de mídias. Também existe aí para novos professores que estão na rede estadual de São Paulo, que podem também olhar aí como acessar, tá bom? Então, de certa forma, é bem interessante que vocês possam, então, observar até mesmo as etapas anteriores, né, das nossas formações, bem como também essa que está chegando já ao final do ano, né? Bom, as pílulas do conhecimento, vamos ver lá a nossa pílula, ela vai ter os gêneros textuais produzidos como? No sexto ano é reportagem, como nós falamos lá, com o tema, a escola em que estudam e a importância que ela tem para a comunidade. No sétimo ano, a retextualização de lendas indígenas. No oitavo ano, o artigo de opinião com o tema A Internet deve tomar o lugar dos livros impressos. O artigo de opinião com o tema A Valorização e o Prestígio Social de uma Determinada Variação Linguística, tá? Então, não percam essas pílulas do conhecimento. Professores, estamos iniciando, então, a sugestão para o desdobramento da ATPC, como sempre fazemos. Na próxima tela, nós temos aí alguns passos que podem ser seguidos. Sugerimos aí, então, alguns procedimentos para a elaboração de um plano de ação e de intervenção, né, dessa habilidade, tanto dos anos que foram abordados aqui, analisando aí essa sequência SA7, pensando no foco, as habilidades essenciais a serem desenvolvidas, os objetivos e objetos de conhecimento a serem ensinados sempre, né? As atividades propostas a aprender sempre dessa sequência são levadas e construídas juntamente com os estudantes. As sugestões dos processos relativos à avaliação da leitura e de escrita dos gêneros textuais, do aprender sempre, pensando nesses critérios, são válidos, não são válidos, eu prefiro criar outros, né? Tenho a liberdade para pensar sobre isso também e fazer os seus próprios critérios avaliativos. O importante é que sempre haja um roteiro, porque tomando por base essas rubricas, né, que nós vamos colocando nesses roteiros, eu tenho maior organização do meu trabalho, né? E eu tenho um foco naquilo que eu quero que os meus estudantes alcancem, tá bom? Então, vamos agora para um segundo momento desse passo, já vamos para a parte 2, que vai ser a identificação das razões dos estudantes ainda não terem alcançado, sempre essa preocupação, porque os nossos estudantes ainda não alcançaram os resultados desejados, é compreensível, né, todo esse atraso também na aprendizagem, N razões que já foram discutidas, né? Pensando nessas estratégias de leitura, nas dimensões da escrita, nas etapas operacionais de produção de texto, o que eu posso fazer para criar e melhorar esses espaços, né, de leitura e de escrita, as razões que levam à falta da compreensão, de interpretação dos elementos composicionais, baseado nos gêneros que estão sendo estudados, a necessidade de se potencializar ações pedagógicas que permitam a construção de sentidos desses variados gêneros textuais. E, por último, sempre pensando na construção de um plano de ação que vai propiciar o desenvolvimento dessas habilidades, tendo aí por base várias sugestões e trocas de experiência com vocês durante, né, todo esse processo da semana que vocês fazem aí a ATPC, do encontro na ATPC. Também sempre definido parâmetros, né, que sirvam de referência para esse processo avaliativo. Sistematizando, então, nosso encontro, estamos chegando aqui ao final da nossa apresentação. A sistematização é, na próxima tela,
O que nós fizemos? Refletimos sobre os aspectos teóricos e metodológicos, pensando na avaliação das práticas leituras e escrita, analisamos atividades de leitura, bem como a escrita também, né, a partir das habilidades essenciais, apontamos os gêneros textuais que serão trabalhados agora nas pílulas do conhecimento do aprender sempre. Professores, como estamos falando de avaliação, não se esqueçam de nos avaliar, né? É muito importante que também vocês participem dessa avaliação, para que possamos melhorar cada vez mais e modificar a nossa apresentação. Seguem aqui as nossas referências, são mais ou menos uns 4 slides, aí pode abrir para a minha despedida. Então, professores, agradecer imensamente o trabalho da Carol, né, a nossa intérprete de Libras, que está aqui conosco, e também sempre colabora para que todos possam ter acesso à formação de etapa, no caso aqui da etapa 1. Professores, eu desejo sinceramente que tudo que estamos abordando possa servir e contribuir também para o planejamento de vocês, tá bom? Agradeço também a toda a equipe operacional e pedagógica que contribuem para que essas formações cheguem até vocês. Então, até um próximo momento.